Vamos lá, pessoal, resolver a questão aqui de potenciação. Como é que a gente resolve esse tipo de questão? Primeiro de tudo, a gente tem que saber as propriedades da potenciação. Por quê? Vamos supor aqui um número. Eu vou colocar o 2 aqui, ó. 2 elevado a 2 é igual a 2 elevado a 2 ao quadrado. 2 ao quadrado elevado ao quadrado. Então, isso aqui, ó, vai ser igual a quê? 2 vezes 2 aqui, ó. Aí vai ficar 2 elevado à quarta. Por quê? Porque a gente multiplicou esses expoentes aqui, beleza? Então, no final vai ser o quê? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Isso aqui, ó, é igual a 4 vezes 4. Porque 2 vezes 2 é 4. 2 vezes 2, 4. Aí vai ser o quê? 16 no final, tá? Então, isso aqui, ó, para a gente entender potenciação, a gente tem que saber que são multiplicações, tá? Então, 2 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 2 vezes 2, porque são 2 duas vezes. Então, vai ser 4. 2 elevado ao cubo é igual a quê? 2 vezes 2 vezes 2, porque são 3 vezes multiplicado, tá? Então vai ser o quê? 2 elevado ao cubo vai ser 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Ok? E aí sucessivamente. Assim que a gente entende potenciação, tá? Agora a gente vai resolver esse tipo de questão que está ali, ó. Está perguntando 3 elevado à sexta vezes 3 elevado a menos 2 elevado à quinta. Então, aqui, ó, a gente não vai precisar, nesse caso, colocar dessa forma. Mas só para entender o que que é, ó. 3 elevado à sexta é igual a 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, porque são 6 vezes, tá? Então, está multiplicando 3 vezes aqui, o número 3, tá bom? Mas vamos resolver aqui, ó, como é que é o tipo de questão. Ó, 3 elevado a 6 vezes 3 elevado a menos 2. Tá, como é que a gente resolve isso aqui, ó? Porque 3 elevado a 6 vezes 3 elevado a menos 2 tem uma propriedade nisso aí, ó. Quando tem esses aqui, ó, o nome disso aqui é base. Isso aqui, ó. Isso aqui é base, ó. 3 aqui é a base o nome, tá? Então, quando as bases são iguais, a gente soma aqui, ó. Soma esses dois aqui. Então, vai ser o quê, ó? 3 elevado a 6 vezes 3 elevado a menos 2 vai ser igual a 3 elevado a 6 menos 2. A gente somou 6 com menos 2. 6 com menos 2 é igual a 6 menos 2, que é igual a 4, tá? Então, 3 elevado à quarta. Fica isso aqui, ó. Então, aqui, ó, nesse primeiro parênteses, é 3 elevado à quarta, tá? 3 elevado à quarta elevado a 5. Então, aqui, ó, dividido por 3 elevado à quarta, vezes. Então, entendendo a mesma coisa que eu falei lá no começo do vídeo, ó, 3 elevado a 3 elevado a 3, isso aqui a gente multiplica, ó, multiplica o 3 por 3. Então, vai ser 3 vezes 3 é igual a 9. Então, isso aqui, ó, vezes 3 elevado a 3 elevado a terceira. Só copiando aqui de novo. Depois eu vou colocar 3 elevado a 9, tá bom? 3 elevado a menos 2 é igual a quanto? Então, 3 elevado a quarta elevado a quinta é o que, ó? A gente multiplica isso aqui, ó. Multiplica 4 vezes 5, tá bom? Então, vamos lá. 3 elevado... 4 vezes 5 é o quê? 20, não é? 4 vezes 5, ó. 4 vezes 5, lá da tabuada. 20. Então, 3 elevado a 20, dividido por 3 elevado a quarta, vezes, aí como eu falei, a gente agora vai multiplicar aqui, ó, 3 vezes 3. 3 vezes 3 é o quê? 9. Então, beleza, vamos lá. 3 elevado a menos 2, só estou repetindo aqui, tá bom? Então, vamos lá, 3 elevado a 20 dividido por 3 elevado a quarta. Quando a gente encontra esse dividido aqui, ó, na multiplicação, a gente somava os expoentes. Quando estão divididos, eu vou colocar aqui, ó, 3 elevado a 20 dividido por 3 elevado a quarta. Nesse caso, as bases são iguais aqui, ó. As bases não eram iguais aqui? Então, as bases são iguais aqui também. Nesse caso, a gente vai diminuir. Aqui, ó, diminuir. Esse com esse aqui, ó, a gente diminui, tá? Então, diminui, subtrai. Tá bom? Então, vamos lá. 3 elevado a 20 3 elevado a 20
menos 4. Tá? Então, vai ser 3 elevado a 20 menos 4, 16. Correto? Então, ó, aqui, ó, isso aqui vai dar 3 elevado a 16 vezes 3 elevado a 9 vezes 3 elevado a menos 2. Beleza? Então, agora, como as bases aqui todas são iguais, a gente já soma os expoentes aqui, ó, 3 elevado a 16 mais 9 mais menos 2. Mais menos 2 é a mesma coisa que menos 2, tá? Como eu fiz na outra questão aqui, ó, na outra parte da questão, ó. 6 mais menos 2, 6 mais menos 2 é igual a 6 menos 2. Beleza? Então, mesma coisa aqui, ó, menos 2. Então, vai ser 3 elevado a 16 mais 9, 25. 25 menos 2, beleza? Então, 3 elevado a 25 menos 2, 3 elevado a 23, correto? Então, essa é a resposta da questão, tá bom? Qualquer dúvida pode colocar aí nos comentários, ou então mandar mensagem. Valeu, abraço!